Fala pessoal, como estão vocês? O vídeo de hoje será o segundo que tratará sobre a Escola de Frankfurt, esse importante movimento dentro do campo filosófico. Excepcionalmente, trabalharemos com mais do que três questões, como nos outros vídeos. Também trabalharemos com questões que não estão relacionadas ao Enem. Dada essa explicação inicial, vamos para o compartilhamento de tela tão comum. Vamos lá, vamos lá. Bom, começamos então com um longo texto do vestibular da Unesp, da Universidade de São Paulo, de 2014. Não somente os títulos das canções de sucesso, os astros, as novelas, ressurgem ciclicamente como invariantes fixos, mas o conteúdo específico do espetáculo só varia na aparência. O fracasso temporário do herói, que ele sabe suportar como bom esportista que é, a boa palmada que a namorada recebe da mão forte do astro são, como todos os detalhes, clichês, prontos para serem empregados arbitrariamente aqui e ali e completamente definidos pela finalidade que lhes cabe no esquema. Desde o começo do filme, já se sabe como ele termina. Quem é recompensado e, ao escutar a música ligeira, o ouvido treinado é perfeitamente capaz desde os primeiros compassos de adivinhar o desenvolvimento do tema e sente-se feliz quando ele tem lugar como previsto. O número médio de palavras é algo que não se pode mexer. Sua produção é administrada por especialistas e sua pequena diversidade permite reparti-las facilmente no escritório. O texto é de Adorno e Horkheimer em indústria cultural como mistificação das massas. Sendo assim, o que está pedindo na questão é o tema abordado pelo texto, refere-se, letra A, ao conteúdo intelectualmente complexo das produções culturais de massa, B, a hegemonia da cultura americana nos meios de comunicação de massa, C, ao monopólio da informação e da cultura por ministérios estatais, D, ao aspecto positivo da democratização da cultura na sociedade de consumo. E letra E, aos procedimentos de transformação da cultura em meio de entretenimento. Lembrando sempre, ligado à Escola de Frankfurt, ligado a Adorno, a Horkheimer, nós estamos falando de uma chamada cultura de massas. E essa cultura de massas visa o entretenimento, a diversão das massas de um modo geral. Sendo assim, a questão que melhor preenche o que se pede conforme o enunciado, o longo enunciado acima, é a letra E. Só um momento aqui para marcarmos. Então, letra E, aos procedimentos de transformação da cultura em meio de entretenimento. Então, nesse caso, em especial, se pede, ou o que os frankfurtianos trabalham é com a transformação da cultura em entretenimento e principalmente o entretenimento, uma forma de diversão, distração das massas. Na questão 2, temos aqui uma questão do Enem, que nos diz o seguinte: falava-se antes de autonomia da produção, significar que uma empresa, ao assegurar uma produção, buscava também manipular a opinião pela via da publicidade. Nesse caso, o fato gerador do consumo seria a produção. Mas atualmente as empresas hegemônicas produzem o consumidor antes mesmo de produzirem os produtos. Um dado essencial do entendimento do consumo é que a produção do consumidor hoje precede a produção dos bens e dos serviços. O que se pede, o tipo de relação entre produção e consumo discutido no texto pressupõe a letra A, aumento do poder aquisitivo, B, estímulo à livre concorrência, C, criação de novas necessidades, D, formação de grandes estoques, E, implantação de linhas de montagem. Como está falando na necessidade, primeiro, de gerar
o consumidor para depois gerar o produto, não estamos trabalhando nem com linhas de montagem, nem com grandes estoques para excluir. Outro ponto, no texto não fala estímulo, ou não se fala de estímulo à livre concorrência e muito menos aumento do poder aquisitivo. Sobrando, então, principalmente, quando ele se refere à ideia do consumidor vir antes do produto. Sendo assim, para você ter consumidor antes de produto, letra C, criação de novas necessidades. É curioso que Milton Santos escreve isso aqui muito tempo antes de celulares, tablets dominarem o mercado e as nossas vidas como fazem hoje em dia. Ele veio a falecer no ano 2000 e é muito interessante como ele já identificava como o mercado já criava novas necessidades antes de criar o próprio produto. Pessoal, lembrando sempre, deixa aquele like lá para gente. Se for necessário, passe esse vídeo para frente. Não deixe de estudar e não deixe de dar uma fortalecida no trabalho da gente aqui, tá? Dando continuidade. Questão 3. A Escola de Frankfurt se constitui numa das principais linhas teóricas da análise dos meios de comunicação, conhecida como teoria crítica. A respeito do assunto, considere os seguintes fatores: 1. Caráter ideológico dos fatos. 2. Caráter histórico do objeto percebido. 3. Caráter mercantil da comunicação. 4. Caráter histórico do órgão perceptivo. Então, ele pede aqui, considerando caráter ideológico dos fatos, caráter histórico do objeto percebido, caráter mercantil da comunicação, caráter histórico do órgão perceptivo. Para os teóricos críticos, os fatos apreendidos pelos sentidos são pré-fabricados devido aos fatores. Então, basicamente, por que existe uma pré-fabricação dos fatos? Voltando aqui para analisarmos. Caráter ideológico dos fatos, pelo caráter histórico do objeto percebido, pelo caráter mercantil da comunicação ou pelo caráter histórico do órgão perceptivo. Então, vamos lá. Letra A, 2, 3 e 4 apenas. B, 1, 2 e 4 apenas. C, 3 e 4. D, 1 e 3. E E, 2 e 4 apenas. Então, temos a questão 3 sendo respondida pela letra E, 2 e 4 apenas. Lembrando, 2, caráter histórico do objeto percebido, e 4, caráter histórico do órgão perceptivo. Então, de quem percebe e de quem é percebido que se gera essa necessidade aqui pedida no enunciado, na pré-fabricação sobre o desejo de algo. Para encerrarmos, uma última questão, temos aqui, né? Lembrando sempre, ligadas a meios de comunicação, a indústria cultural, temos conceitos como razão instrumental, razão iluminista. Lembrando, razão instrumental é aquela ligada e a serviço do poder e da dominação. Exemplos: apertar parafuso, cortar árvores, o que nós chamamos comumente de trabalho mecânico, seria um exemplo de razão instrumental. Já a razão iluminista é aquela relacionada às pessoas se comunicando, a uma razão que emancipa o indivíduo, que liberta ele da ignorância. Uma razão emancipadora, assim como os iluministas desejavam lá no século XVIII. E para terminar, com a questão 4, a gente tem: os meios de comunicação de massa são o oposto da obra de pensamento, que é a obra cultural, que leva a pensar, a ver, a refletir. As imagens publicitárias, televisivas e outras em seu acúmulo crítico nos impedem de imaginar. Essa afirmação está em sintonia com os pensamentos ligados
A. Letra A, escola natural. B, escola funcionalista. C, escola canadense. D, escola de Chicago. E, escola de Frankfurt. Então, para encerrar, essa aqui, letra E, a escola de Frankfurt. A escola de Adorno, a escola de Horkheimer, a escola do próprio Habermas, que inicialmente também foi discípulo destes dois primeiros, que enfatizou questões relacionadas ao sistema, ao mundo da vida, ligadas a essa situação de comunicação. O sistema, em Habermas, pode ser entendido como toda a reprodução material guiada por interesses maiores. Você age de determinada forma, compra determinados produtos, canta determinadas músicas ou até repete determinados bordões, porque meios de comunicação te manipulam. Então, esse é o sistema, reprodução material guiada por determinadas ordens, por determinados meios de comunicação, enfim, que são influenciadores dos comportamentos humanos. Ao contrário, ou do outro lado do sistema, temos o chamado mundo da vida. O mundo da vida é aquele no qual as pessoas se comunicam, debatem, discutem as suas ideias para a transformação da sociedade e para a construção de uma sociedade melhor. Então, esses são os pontos que eu gostaria de falar no vídeo de hoje. Agradeço demais para quem assistiu até aqui. Dúvidas, sugestões e tudo mais, estamos abertos nos comentários. E lembrando sempre, não esqueça de deixar o seu like e passe esse vídeo para frente também para fortalecer o nosso trabalho. Valeu demais a conta, gente. Obrigado.